está assistindo novamente nossas aulas, nosso curso de NR10 básico. Estamos aqui de volta, certo? Vamos entrar hoje agora num novo assunto, só fazendo um gancho da última aula, certo? A gente estava finalizamos falando sobre as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, que atualmente tem 36 em vigência, e a gente falou rapidinho sobre a NR10, certo? E aí damos continuidade falando sobre a NR10, os campos de aplicação, só fizemos aquela revisãozinha rápida, pois a gente já viu isso no início do curso. Falamos também dos campos de aplicação, desde geração, transmissão, distribuição, certo? E tudo mais, desde a manutenção, operação. E aí, hoje a gente vai entrar, a gente fez a definiçãozinha do que seria o profissional qualificado, habilitado, certo? E o capacitado, certo? O qualificado seria aquele que termina um curso técnico, um curso na universidade, certo? O habilitado, aquele que tem os registros no respectivo conceito de classe, e o capacitado é aquele que passa por treinamento, certo? Então a gente fez todas essas questãozinhas e hoje a gente entra num assunto novo que é justamente EPC e EPI. Não sei se todos vocês já ouviram falar, provavelmente sim. O que seria um EPC, o que seria EPI? EPC é equipamento de proteção coletiva, certo? Então, como o próprio nome diz, é um equipamento que visa proteger a coletividade, certo? Ele tem que ser usado para, digamos, avisar ou tentar excluir ou prevenir riscos que venham, digamos, danificar um grupo, um conjunto de pessoas, certo? Em definições, digamos, mais concretas, corretas, a gente poderia dizer que o EPC é instrumento de uso coletivo, cuja finalidade é de neutralizar, atenuar ou sinalizar riscos de um determinado trabalho executado. Por quê? Ele pode ser simplesmente para avisar a pessoas que estejam passando próximo de um local onde esteja havendo alguma execução de serviço, como por exemplo alguma manutenção na determinada área, alguma manutenção no posto, alguma manutenção dentro da empresa, e aí teria lá, por exemplo, cones, fitas de sinalização e avisos de segurança, cuidado, risco. A gente já viu isso também em muitos estabelecimentos, no caso quando a pessoa está limpando o piso, certo? E coloca lá algumas placas, algum cone com a sinalização com aviso, cuidado, piso molhado, certo? Então, isso aí são equipamentos que estão visando avisar a pessoa, certo, de determinados riscos. Então, ele também deve ser usado em situação onde o risco é coletivo, certo? Porque o risco pode ser de uma pessoa, está passando um estabelecimento, duas pessoas, certo? O EPC pode ser utilizado em relação ao risco coletivo de toda a equipe, certo? Então, bem redundante, a própria sigla já diz o que ele é. EPC é equipamento de proteção coletiva. Então a gente não precisa ficar aqui muito com delongas a respeito de EPC. Vamos ver alguns cuidados que devem ter com esses EPCs e vamos citar alguns tipos de EPCs, certo? Porque esses EPCs eles podem ser, digamos, esses cuidados que a gente vai ter aqui agora e as definições de uso para cada momento específico, eles podem ser melhor definidos pela CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Se vocês ainda não viram, eu tenho certeza que vocês vão ver sobre isso, vão ter treinamentos, ou pelo SISMIT, que é os Serviços de Segurança e Medicina do Trabalho, certo? Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho. E então, pessoal, aí esses órgãos eles ficam mais responsáveis por estar fiscalizando, definindo como utilizar esses EPCs, certo? E também para respeito dos cuidados que devem estar tendo. Entre os cuidados a gente pode citar, esses EPCs devem ser conservados em locais limpos, secos, certo? Lógico, para garantir que quando você for utilizar ele esteja em perfeito estado, em perfeita condição, e a depender do EPC, ele pode até ter outras características
que aceitem ele não estar limpo e seco, mas essas são as recomendações, certo? Serem tratados, testados, inspecionados visualmente antes da utilização, com certeza. Então você vai ter que testar, por exemplo, se você for, daqui a pouquinho a gente vai ver alguns tipos de EPCs, mas se a gente for utilizar algum cone, alguma fita, por exemplo, alguns outros equipamentos, então vai testar visualmente se está em perfeita condição ou não, certo? Se algum dano for identificado, então esse dano vai ter que ser informado ao seu superior, alguém da CIPA, do SISMIC, ou alguém que esteja responsável por essas áreas de serviço, ou o seu próprio patrão, o próprio empregador, certo? E deve-se obedecer os prazos com ensaios de rigidez de elétrica dos EPCs em uso. Então é bom você estar sempre por dentro se realmente está sendo feitos os testes de verificação da qualidade dos EPCs, certo? A gente já discutiu aqui documentações que precisam estar atualizadas na empresa. Dentro dessas documentações está justamente os testes que foram feitos nos equipamentos, quando foi realizado os testes, como foi, certo? Então, vocês têm como saber se esses testes estão sendo realizados, porque esses cuidados devem ser tomados, certo? Então, e seus órgãos responsáveis por estar fazendo, existem métodos específicos para cada um EPC, e aí cabe a vocês ficarem pelo menos sabendo se esses testes estão sendo realizados ou não, certo? E aí, a gente pode citar ainda, dentro dos EPCs, a gente vai fazer um levantamento só de alguns, certo? E alguns mais utilizados justamente na nossa parte aqui, que a gente está falando na parte de elétrica, porque são inúmeros tipos de EPCs, são inúmeros tipos de EPIs, certo? Então a gente vai fazer um levantamento só de alguns aqui, só para a questão de discutirmos, a gente fazer uma questão de levantamento sobre algum deles. E aí dentro dos EPCs a gente pode citar os cones de sinalização, certo? A gente pode citar fita de sinalização, sinalizador eletrônico, banqueta isolante, tapete de borracha isolante, lençol de borracha elétrico e conjunto de aterramento. Esse conjunto de aterramento a gente já discutiu ele. A gente já discutiu ele lá no iníciozinho, quando a gente estava falando dos procedimentos para desenergizar o circuito, certo? Entre eles a gente tinha, para se considerar o circuito desenergizado, dentre eles a gente tinha o aterramento temporário. Então a gente já discutiu toda essa parte lá, a gente vai só ver aqui mais agora o kitzinho do aterramento temporário que a gente já mostrou lá também. Então a gente já falou também de SPDA, certo? A gente já bateu, já voltou sobre SPDA, sobre dispositivo de proteção contra surto. Aqui a gente vai ver só a questão de mostrar para vocês dois tipos de SPDA, certo? Que é o Faraday e o Franklin. Então, vamos lá, a gente vamos ser um pouco mais detalhado de cada um desses EPC, certo? No caso do cone de sinalização, esses EPCs, assim, essa parte assim, do curso agora é um pouco bem tranquilo, porque você não precisa também estar aqui com muitas coisas, uma vez que vocês vão ter treinamento sobre isso, só que isso já faz parte do nosso dia a dia, certo? Isso já está incluso. Então, o cone de sinalização é uma coisa mais comum no nosso dia a dia, certo? Ele é utilizado para fazer sinalização, ele é utilizado em obras, em vias públicas, é utilizado para até direcionar as pessoas para irem em direção a determinado local, se assim for necessário, e utilizando definições, certo? Então ele é utilizado em obras e vias públicas, para orientação de trânsito, é utilizado em conjunto com fita zebrada, sinalizador estrombo, bandeira e etc. Então a gente já viu, eu acredito que pelo menos a maioria já deve ter visto essas aplicações com sinalização, com essa fita zebrada, certo? Com esse sinalizador e tudo mais. Então está aí a questão dos cones de sinalização. Aqui a gente tem um exemplo de aplicação dele numa pista, por exemplo, no trânsito, certo? A gente tem ele com um sinalizador estrombo e a gente tem eles com as correntes ou fitas zebradas, certo? Como eu disse, é bem tranquilo para a gente entender essa parte da NR10, porque elas já fazem parte do nosso dia a dia, certo? E aqui a gente tem também dentro dos EPCs, como a gente citou, a fita de sinalização, certo? É utilizada para sinalização de segurança, então acredito que a maioria também já deve ter visto esse tipo de fita em algum estabelecimento. Aqui a gente tem, por exemplo,
a manutenção e alguma instalação subterrânea, certo? Ela pode ser tanto de sinal como de energia. Então a gente tem ali os cones junto com a fita de sinalização, justamente para avisar as pessoas, certo? Cuidado, está havendo manutenção aqui, cuidado, algum perigo, certo? Essa fita de sinalização ela pode ser feita para isolar determinado ambiente também, no caso de um acidente, junto com os cones, certo? Então, são aplicações que estão aí justamente no nosso dia a dia. Como eu citei, é utilizado para isolamento e demarcação e também pode ser afixada em cones ou tripés, certo? Aí eu citei também a questão do sinalizador estrombo, certo? O sinalizador estrombo, ele tem diversas aplicações no uso diurno e noturno. Entre elas a gente pode citar a aplicação dela junto com o cone de sinalização, certo? Então, ele facilita uma visão de mais longa distância. A gente tem eles também, como no caso dos LEDs, em viaturas, certo? Aqui a gente tem justamente eles em formato de LEDs. Existem diversos modelos, diversos modos desse sinalizador estrombo e diversos formatos. Então, como eu falei, cabe a CIPA, o SISMIC e o próprio empregador definir quais são os que vão utilizar. No caso, quando eu digo empregador, assim não existir SISMIC, CIPA ou algum responsável por tudo isso, certo? Então fica o próprio empregador responsável por estar fazendo essas definições, como a gente vai ver no caso da NR6, certo? Que a gente tem lá mais específico citando isso. Então, ele o caso do sinalizador estrombo, ele auxilia no caso de quando tiver acidente, desvio, certo? Fiscalização, obras. Ele é bem eficiente porque ele possibilita que seja visto a uma longa distância, justamente por causa da sua luminosidade, certo? Atendimentos em ruas e rodovias com velocidade alta, porque se a pessoa vai vir com velocidade alta, é importante que ele consiga ver essa sinalização com uma distância bem maior, para que ele possa tomar as medidas cabíveis para diminuir a velocidade, diminuir o risco de acidente e tudo mais, certo? Ele pode ser também, como eu acabei, visto a longa distância devido à intensidade dos LEDs, utilizado em cones e veículos, certo? Veículos de bases metálicas. Então, por questão da sua luminosidade, ele permite essa facilidade, certo? De se ver a longa distância, também com complicações diurnas e noturnas. E aí, como eu citei mais uma vez, eu acredito que a maioria também já deve ter visto as aplicações aí no dia a dia, já deve ter presenciado esse tipo de EPC. Não sei se todo mundo, quando presenciava, já conhecia com essa sigla de equipamento de proteção coletiva, certo? E aí, dentro do EPC também a gente tem banquete isolante, certo? Que é ideal para cabines primárias de até 40 kV. Banquete isolante nada mais é do que um bancozinho mesmo, certo? Que aí o operador, o trabalhador vai ficar sobre ele para realizar determinado serviço, determinada tarefa. Então aqui no caso é ideal para cabine de até 40 kV, ou seja, 40 mil volts, certo? E aí ele tem suas características, que é justamente isolar o usuário de eventuais descargas elétricas. Porque se ela é uma banquete isolante, então ela é construída de material isolante, tem uma determinada distância do solo, certo? Que mesmo que a pessoa fique sujeita a determinada tensão, nível de tensão, certo? É lógico que ele também vai estar utilizando outros EPIs, como a gente vai ver mais na frente, a questão dos EPIs. Mas aí, essa descarga não vai para o solo, porque o potencial dele não é o potencial da Terra, ele está isolado da Terra. Então, supondo que ele seja submetido a uma tensão, ele está na banqueta isolante, a gente já viu que para ele levar choque, ele levaria porque ele está submetido a uma tensão e estaria na Terra. Então existiria uma diferença de potencial, certo? Como ele vai estar na banqueta isolante, então essa diferença de potencial não vai existir e por consequente ele está isolado, está protegido, no caso de até 40 mil volts, aí, certo? Ele também possibilita a questão de evitar escorregões com piso antiderrapante. Então o piso da banqueta isolante é antiderrapante, é certo que isso também, questão do seu EPI, como a gente vai ver na frente, uma bota como EPI, que possibilita também essa antiderrapagem, vai auxiliar muito mais, a isolação da bota auxilia muito mais ainda, certo?
Então, por isso que é importante se utilizar sempre que possível em conjunto EPC e EPI, certo? Justamente para garantir mais ainda essa segurança. E ela é desenvolvida em fibra com superfície em borracha, com certeza, porque a borracha é um mau condutor, certo? É bastante isolante. Aqui a gente tem também o tapete de borracha isolante, que tem basicamente, a ideia é basicamente a mesma, certo? Isolar o usuário de uma possível descarga elétrica. Então, o princípio é o mesmo, certo? Que justamente está isolando, ele possibilita que a pessoa possa ficar sobre ele na hora de executar o serviço seja em um determinado estabelecimento específico, ou você colocou ele lá, ou seja, um tapete fixo que vai ficar lá, por exemplo, em um quadro de distribuição, ou em determinado estabelecimento que necessite desse EPC, certo? Ele é constituído de material mau condutor de corrente elétrica, geralmente de borracha ou madeira. Justamente, por que mau condutor? Porque o material mau condutor, ele vai ter uma resistência elétrica muito maior, certo? Então, mesmo raciocínio do ar, como a gente fez na questão lá do para-raio, certo? Então, o ar é não condutor, certo? Só que eu falei para vocês que todo material não condutor pode se tornar material condutor, desde que ele fique submetido a uma descarga elétrica, uma tensão elétrica muito grande, e isto quebra a rigidez elétrica do material, certo? Então, no caso do banquinho, no instante que a gente viu, era até 40 kV. Então, significa que tensões maiores que isso, já é possível que o operador, o trabalhador, seja submetido a descarga elétrica, porque vai passar, certo? Vai superar a resistência que aquele material, digamos, está preparado para resistir a esse nível de tensão. No tapete isolante é a mesma coisa, o mesmo princípio. Por isso que a gente diz que é um material mau condutor, porque ele não conduz eletricidade facilmente. Para que ele possa vir a conduzir eletricidade, ele tem que ficar submetido a um nível de tensão muito alto, certo? Então, esses tapetes, ele vai depender da sua classe de aplicação, do seu nível de proteção, certo? Então, a função dele é justamente garantir que, estando o operador sobre ele esteja isolado, certo? Ele vai ficar isolado em relação à terra, porque, mais uma vez, se a gente estiver na terra e for submetido a um potencial, certo? Pegar em um fio que esteja energizado, você tem contato direto ou em partes metálicas, você vai ficar submetido a uma diferença de potencial. Se ficar submetido a essa diferença de potencial, você vai sofrer o acidente, certo? Você vai receber o choque elétrico. Estando sobre o tapete isolante, você está garantido, certo? Que até determinado nível de tensão, a depender da classe de aplicação, você esteja protegido, certo? Então, dando continuidade, esses tapetes isolantes, como eu falei, tem diversas classes, certo? A gente vai citar aqui 3, no caso, o de 24 kV, certo? E aí, aqui a gente tem até as dimensões, que seria 1000 por 600 por 3 milímetros. Tem o de 24 kV, tem o de 42 kV e o de 50 kV. Então, como eu disse, a depender da aplicação, onde for, o pessoal responsável, o SISMIT ou o responsável pelo serviço vai definir qual utilizar, certo? E aí, a depender do nível que você vai utilizar, você vai estar garantido. Mal isolante, por exemplo, você não pode utilizar um tapete de 24 kV para uma aplicação que você vai estar submetido a 50 kV, porque apesar de ser um mal isolante, ele está sendo aplicado, certo, para uma operação, um serviço, na qual ele não é projetado para aquilo, ou seja, ele não vai ser exatamente um mau condutor, certo? Ele pode passar a ser um condutor caso você seja submetido à descarga elétrica, certo? Então, vai se quebrar a rigidez elétrica desse material, certo? E de mau condutor ele vai passar a ser condutor, certo? Então, a gente tem esses aí. Tem também de diversas cores, certo? Então, você vai a critério, mas os mais comercialmente é o cinza e o preto, certo? E aí, algumas características dele aqui que já era de se esperar. Ele é impermeável, ou seja, ele não possibilita a entrada de água facilmente, ele é antiderrapante, mais uma vez,
a questão de utilização do EPI adequado, ou seja, a bota adequada também, antiderrapante, vai contribuir muito mais para a proteção do trabalhador, certo? Ele é ergonômico, reduz vibrações de choque e grande capacidade de carga, isolante elétrico, térmico e acústico. Com certeza ele tem que ser isolante elétrico, com certeza ele tinha que ser antiderrapante, porque senão você vai estar operando lá e pode estar até sofrendo acidente, não por descarga elétrica, mas sim por questões ergonômicas, certo? E tudo mais. E ele atende a BNT 14039. Eu não sei se vocês lembram o que é essa norma, alguém consegue lembrar ainda? 14039 ou 14039. Se vocês fizerem uma revisãozinha aí, vão acabar lembrando. A 14039 eu vou responder para vocês no próximo bloco, se vocês não lembram. Eu quero puxar um gatilhozinho aqui, voltando mais um slide, que o tapete de borracha isolante, ele tem classe de proteção para 24 kV, 42 kV e 50 kV. Então a pergunta que eu deixo é: qual é o nível de proteção para a baixa tensão, para a tensão que a gente trabalha, e para a média tensão, certo? E aí, no próximo bloco a gente retorna, com certeza vocês já vão saber a resposta, qual é a norma 14039. No próximo bloco a gente continua, pessoal.